Quem matou Helena Alves? Essa questão que os episódios finais da minissérie The Undoing, dirigida pela Susanne Bier e roteirizada e produzida pelo David E. Kelley, em parceria com a atriz Nicole Kidman, que também protagoniza a minissérie, é isso que ela tenta solucionar nesses episódios finais. A gente, mês passado, falou aqui sobre os episódios 1, 2 e 3 de The Undoing, e nesse vídeo a gente vai falar sobre os episódios 4, 5 e 6 que encerram essa história. Bom, The Undoing, ela trata sobre essa história de uma garota que é assassinada, a Helena. As suspeitas recaem sobre o antigo amante dela, o Jonathan Fraser, que é o personagem do Hugh Grant, ele interpreta um oncologista pediátrico. E a personagem da Nicole Kidman, que é a esposa do Jonathan, ela acaba tendo o foco também nessa narrativa porque ela vê toda a sua família, né, toda aquela ideia que ela tinha da sua própria família ser destruída. Ela tenta lidar com essa questão em meio a toda essa investigação policial. Bom, eu reforço aqui uma coisa que eu falei no primeiro vídeo. Eu não acho que The Undoing demonstra algo além desse esforço de exibir, de apresentar para o público, de engajar o público na resolução dessa trama de suspense baseada num Quem Matou, né, que é o Quem Matou Helena Alves. Eu não acho que ele extrapola, que ele vá além de uma preocupação nesse sentido, mas ele exercita isso de uma maneira muito precisa e muito correta. É interessante perceber que isso acontece justamente nesse momento em que a minissérie chega ao julgamento, e a gente sabe que a carreira do David Kelley na TV foi toda calcada em tramas que eram protagonizadas por advogados, que se passavam em júris, em tribunais. Então, acaba que é uma especialidade do roteirista, e aqui nesses 3 episódios finais do The Undoing, ele exibe todo esse domínio dele nesse tipo de trama. A minissérie fica uma coisa mais fluida, ela ganha um ritmo alucinante, é bem legal de se acompanhar. O público fica realmente preso para acompanhar o desenrolar daquela trama. Bom, no primeiro vídeo eu falei sobre o desempenho do Hugh Grant, e eu reforço aqui, eu acho que é um dos melhores desempenhos da carreira dele, de longe da série. É o personagem que tem mais nuances, que tem mais camadas a serem observadas. É um personagem que leva a cabo esse propósito da minissérie de fazer você duvidar o tempo inteiro do que os personagens estão falando, se os personagens são inocentes ou se eles têm culpa no cartório em algum sentido, né? O personagem do Hugh Grant especificamente, ele fica numa zona cinzenta em que você não consegue discernir se o afeto que ele tem pela personagem da Nicole Kidman, pelo Noah Jupe, que faz o filho dele, se esse afeto é sincero ou se ele de alguma maneira utiliza esse amor que a família dele tem por ele como uma forma de manipular esses outros personagens a agirem a favor dele nesse julgamento. É também importante dizer que a série ela não teria o êxito que teve não fosse a presença desse grupo de atores. Foi uma escalação muito bem feita, especialmente esse grupo que interpreta o núcleo central, ali, a família Fraser, né, o Hugh Grant, a Nicole Kidman, o garoto Noah Jupe, que eu também falei no primeiro vídeo. A gente tem aqui um Donald Sutherland, que nesses 3 episódios finais ele aparece um pouco mais, ele interpreta aquela figura central da família, que
age até como uma espécie de mafioso, protegendo a todo custo tanto a Grace, a personagem da Nicole Kidman, que é a sua filha, quanto o neto dele, o Noah Jupp. Sobre o trabalho da Nicole, nesses 3 últimos episódios, ele de fato, eu encerrei o primeiro vídeo falando sobre isso, né? E eu acho que ele de fato, ela é uma personagem que de fato ganha algumas questões interessantes ali, né? Essa coisa dela não conseguir enxergar dentro da própria casa coisas que ela talvez, estando de fora, analisando um paciente no divã, ela conseguiria constatar de uma maneira muito mais rápida, né? Esse lugar que ela acaba ocupando nessa história toda, que é esse lugar de coadjuvante, do suporte daquele homem, o marido dela, interpretado pelo Hugh Grant, e ao mesmo tempo esse dever que ela tem, algo que é orientado pela advogada do personagem do Hugh Grant, né? De não exibir muita emoção, mas ao mesmo tempo não demonstrar frieza quando ela está em público com o marido dela, a dificuldade que ela tem de fazer isso estando em ponto de ebulição, porque ela está sendo emocionalmente testada naquela situação, né? De duvidar daquele homem com que ela sempre foi, com que ela foi casada há anos, né? E é interessante, muito legal, uma solução que o David Kelly encontra no último episódio de fazer com que essa personagem se desvencilhe dessa situação e ao mesmo tempo mantendo-se discreta em todo esse cenário, né? Ela acaba encontrando uma maneira de, bom, na dúvida sobre a culpa ou a inocência do Jonathan, eu vou jogar essa batata quente assando no colo dele e ele que resolva. A minissérie ganha muito com a entrada da atriz Noma Dumezweni, que interpreta a advogada do Jonathan, o personagem do Hugh Grant. A Noma, ela faz essa advogada, a Hayley Fitzgerald, com muita autoridade, muita inteligência, uma mulher muito perspicaz. É uma personagem que ela tá sempre, a linha de raciocínio dela está sempre à frente dos demais personagens. É uma personagem que é imponente em cena e a Noma ela faz isso de uma maneira brilhante. Também é um dos desempenhos favoritos de toda a minissérie. De uma maneira geral, apesar desse início que eu achei um pouco arrastado, eu acho que The Undoing é um suspense muito eficiente e correto na maneira como ele é escrito pelo David E. Kelley. Ele tem uma direção muito classuda da Susanne Bier, que sempre encontra soluções visuais muito interessantes e que preenchem aquela obra de significado. É muito legal a maneira como ela capta toda a arquitetura de Nova York, aqueles prédios frios, como ela capta todo o julgamento e a relação das pessoas envolvidas no julgamento da história com a mídia, né? Como em algumas situações a câmera exibe de cena os veículos de imprensa, né? Os profissionais de imprensa encurralando aquela família, né? A Grace principalmente. É bem interessante a direção da Susanne Bier. É uma experiência bem legal, assim. Eu acho que é uma série instigante de se acompanhar. É uma série que garante a fidelidade do espectador até o último episódio, consegue prender a gente. Enfim, acho que vale a pena dar uma conferida assim. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assistiram The Undoing, tem curiosidade pela série? Comenta aqui, traz sua percepção aí nos comentários que a gente tem aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal, também de ativar esse sino que vai fazer com que vocês sejam notificados toda vez que um novo vídeo for postado aqui. E eu espero todo mundo no próximo vídeo aqui no Chovendo Sapos, tá bom? Tchau!